Muito bom dia, Nação Guerreira. Estamos aqui com a volante Nicole para uma coletiva pós-jogo contra o São Paulo e pré-jogo, pré-final da Copa do Brasil, né? Já que ela não esteve presente nesse último jogo. Vamos à primeira pergunta. Nicole, bom dia. Marquinhos da equipe dos Campeões da Bola. Nicole, o Léo comentava aqui, né, dessa final importante, desde a chegada dele, a volta dele aqui para a Ferroviária. E ele, como você, que são de Araraquara, queria que você falasse dessa importância, né, de uma final, de você enfrentar a sua ex-equipe, você que já jogou também lá no Palmeiras, tem a sua história também de conquistas lá no Palmeiras, mas, como eu disse, né, você e o Léo, que são aqui de Araraquara, qual que é a importância e o peso de uma final desse tamanho aqui na casa de vocês? Bom dia. Bom dia, Marquinhos. Com a Araraquarense, eu fico muito feliz de estar podendo decidir um título em casa. Acho que no sorteio foi engraçado, porque a gente tá assistindo todo mundo junto, né, então... A gente torceu e mentalizou muito aquela moça abrindo aqui, a bolinha aí saindo Ferroviária. Então, a gente comemorou muito, porque a gente sabe da importância que é trazer uma final para cá, para a Arena, para a capital do futebol feminino. Então, para a gente é muito importante. E, cara, eu já consigo imaginar essa arena lotada, a galera empurrando a gente, jogando junto com a gente. Então... Como araraquarense, isso tem sido muito especial, poder decidir em casa e poder trazer esse título, né? Que há tanto tempo a gente tá brigando para estar numa final e agora a gente está numa final, então é desfrutar bastante desse momento, aproveitar e colocar o nosso melhor lá dentro. Nicole, bom dia. Cairo Oliveira, do Globo Esporte DPTV. Eu queria que você falasse como é que você se sente pessoalmente assim antes de uma final. A gente sabe que tem aquela tensão, né? Às vezes não consegue dormir direito. Como você se sente antes de um jogo assim? E uma curiosidade minha, o que você procura fazer para distrair um pouco, para talvez esquecer o jogo? Não sei, assistir um filme, uma série, ler alguma coisa? Onde que você busca refúgio num momento como esse, Nicole? Bom dia, Cairo. É o momento que a gente mais espera, né? Que a gente luta, briga o ano inteiro para estar nesse momento. Então eu acho natural, normal, ter atenção, ter ansiedade, ficar nervosa, mas a gente tem alguns escapes, né? Então, eu gosto muito de ouvir música, eu gosto muito de tocar violão, então esses são os meus momentos que eu consigo focar naquele momento que eu estou fazendo, e o jogo é só no momento do jogo, então não adianta a gente ter esse nervosismo. Então tem também a minha rotina do sono para conseguir dormir tranquila. Então, vou lavar minha louça, vou ficar tranquila ali e ir apagando as luzes e fazer minha oração da noite, que aí eu consigo entregar todas as preocupações. Então, isso me alivia bastante. E consigo ter uma noite de sono ok, para estar pronta no outro dia. Séries e filmes são bem legais. E eu gosto de assistir o que eu já assisti, para me trazer uma sensação boa, gostosa. Então, eu procuro ver filmes que me motivam também, né? Séries que me motivam. E para estar na caixa do nada, né? Que eu brinco com a minha mãe, que a gente fica só ali assistindo e naquele momento, não fica pensando muita coisa. Então, são esses os escapes que eu tenho para uma final, para uma decisão, que é ir para estar dentro do campo e entregar tudo que a gente tem. Nicole, é uma sequência importante para a Ferroviária de duas em casa, né? Tanto na quinta, na decisão da Copa do Brasil, quanto no domingo, o primeiro jogo da semifinal do Paulista contra o próprio Palmeiras. Eu queria que você falasse, né, pelo tempo de casa, pela experiência, pelo conhecimento que você tem até do trabalho do Léo, já desde a primeira passagem dele. Queria que você falasse aqui também o quanto mudou o trabalho de vocês em campo, a vinda do Léo, ele reassumindo o comando do feminino. São estilos e modelo de jogo totalmente diferente, né? Antes a gente tinha um jogo muito mais posicional e agora a gente tem um jogo muito mais dinâmico. Então tá todo mundo perto da bola, todo mundo aproximando para jogar e tentando ali envolver o outro time para a gente achar alguns espaços. Então tem essa diferença. O Léo, ele tenta tirar o melhor de cada um. Então ele potencializa mesmo o que você tem de melhor para entregar para o time. Então ali, como volante, eu sei quais são as minhas funções, o que eu posso contribuir com o time, então cada uma tenta fazer isso que ele está pedindo. E ele passa muita confiança para a gente, então isso, para a gente ser corajosa, para a gente aparecer para o jogo, para a gente fazer o que a gente tem que fazer, né? E dar essa liberdade, autonomia de que a gente pode ser quem é.
e confiar nisso. E fazer o que está ali, porque tem hora que o jogo pede alguma coisa diferente, então ele gosta disso também. Nicole, e vocês vão ter 3 jogos em sequência contra o Palmeiras, né? Já aconteceu isso contra o São Paulo no meio do ano. Como que é para vocês, atletas, ter uma sequência contra o mesmo time? Vocês já conhecem o Palmeiras muito bem. E, enfim, como que é ter 3 jogos em poucos dias contra o mesmo time? Olha, a gente não pode escolher muito, né? Então, a gente fica feliz porque são jogos decisivos. A gente está na final da Copa do Brasil, a gente está na semifinal do Paulista. Independente do time que a gente vai jogar, a gente está feliz por isso, porque, como eu falei, é o que a gente quer muito. A gente batalha o ano inteiro para estar nesses jogos. Então, é lógico que tá lá a programação e tal, parece o mesmo jogo, assim, sabe? Mas é o que a gente tem e, por um lado, é bom, porque a gente estuda bastante, então a gente reforça bastante. E aí, vamos ver o que o jogo vai pedir lá dentro, mas a gente tem uma expectativa de que vão ser bons jogos, 2 equipes muito fortes. O Palmeiras teve a troca de comando, né? Então a gente talvez tenha uma variação, então a gente precisa estar atento a muita coisa. Mas assim, a gente está ali para jogar, a gente está ali para disputar, independente de se é o mesmo time, se é time diferente, a gente quer estar ali dentro e quem estiver do outro lado, que a gente enfrente mesmo. Nicole, a pergunta agora é do João Hudson, do Tic Tac Esportes. Oi, Nicole, você esteve presente nos 3 jogos entre Ferroviária e Palmeiras este ano, incluindo a derrota para as palestrinas por 3-1. A Copa do Brasil Feminina, por ser uma competição toda de jogo único, não permite erro. Como fazer diferente e alinhar o que saiu errado nos últimos jogos contra o Palmeiras para sair com a taça na quinta-feira diante da torcida na Fonte Luminosa? Oi, João. É importante, acho que, relembrar algumas coisas, mas a gente não pode se apegar também a esses resultados que a gente teve. É um outro jogo, um outro momento, um outro contexto, então é lógico que a gente vê o que a gente errou para corrigir, e eu também não vou ficar falando tudo, que aí vai ficar fácil para o Palmeiras, é só assistir a coletiva, que ela já se prepara. Então, o que eu posso dizer é que a gente tem se preparado muito, tem focado bastante naquilo que a gente pode fazer de melhor. Nicole, pergunta agora do João Silvino, também do Tic Tac Esportes, sobre a sua participação nos 11 iniciais. Dos 14 jogos da Ferroviária na primeira fase do estadual, você esteve presente em 13. Como você avalia a sua constância no time titular e as oportunidades que vem recebendo na equipe afiana, aliado ao entrosamento com a equipe e a conexão com o trabalho do Léo Mendes? Como atleta, o que a gente quer é estar lá dentro do campo, né? A gente trabalha para isso, se prepara para isso e, independente de quem vai estar lá dentro, eu espero que esteja quem está melhor. Então, eu fico feliz de estar jogando, de estar conseguindo contribuir com a equipe, mas a gente tem uma coisa muito boa na nossa equipe, é que quem está lá dentro consegue dar conta do recado. Então, independente da volante que está ali, eu sei que vai dar conta, e eu fico feliz por estar ajudando, por estar contribuindo, mas eu tenho essa ideia bem firme na minha cabeça, que quem estiver ali dentro é para o melhor para a equipe, e eu fico feliz. A segunda pergunta do João Silvino. Nos 2 mata-matas anteriores, no Brasileirão e na Libertadores, a Ferroviária acabou caindo nos pênaltis para 2 rivais diretos, após jogos muito disputados. Na decisão desta quinta-feira, o que a equipe precisa fazer de diferente e ter como aprendizado dessas experiências para buscar o título da Copa do Brasil? O próximo jogo é sempre uma oportunidade de fazer diferente, né? Então, a gente joga para vencer, a gente não joga para empatar e ir para os pênaltis, então a gente vai jogar para vencer, e caso a gente vai para os pênaltis, a gente tem a oportunidade de fazer diferente do que aconteceu no Brasileiro, aconteceu no Libertadores, então isso é bom também. Pergunta do Felipe de Abreu, do Entre Linhas, também já foi respondida. Vou pular para a pergunta da Nayara Inorro, da Record News. Nicole, você, com toda a experiência, já viveu grandes jogos em Araraquara. O que representa decidir um título nacional na Fonte Luminosa? Acho que eu vou repetir um pouco do que eu falei, porque realmente eu fico muito feliz de trazer uma decisão para casa, de poder contar com a nossa torcida, da nossa torcida poder fazer parte dessas conquistas. Então, a nossa torcida jogar junto, vibrar junto, estar aqui, é um combustível a mais para a gente dentro do campo, com certeza. E aí eu sei que a torcida vai se sentir parte dessas conquistas, vai se sentir parte do time, e é isso que a gente quer.
Bom, dessa forma, então, encerramos a coletiva. Muito obrigada, Nicole. Muito obrigada aos setoristas que estão aqui presentes, aos que enviaram suas perguntas. Aos nossos patrocinadores, muito obrigada, Nação Guerreira. Aguardamos vocês aqui na Fonte Luminosa nesta quinta-feira, às 15h30 da tarde. Tenham um ótimo dia.